É que o Ale fala bem, né? Não precisa nem ouvir o microfone. Peraí. Queridos amigos, a despeito do que o Alexandre falou, é uma honra estar aqui. Eu me sinto lisonjeada pela oportunidade de aprendizado. Eu não considero isso uma palestra, porque palestra é o que a gente viu a semana passada no Amor e Caridade, né? São pessoas que dedicam a vida ao espiritismo, ao conhecimento, a se melhorarem. Eu considero isso como uma oportunidade de aprendizado, porque nos últimos anos eu não tive a oportunidade de estudar na casa, os ESDs, e fazer parte do grupo de estudos, então isso para mim é uma oportunidade de estudo. Considerem que eu sou uma gaúcha que nasceu e cresceu numa ilha, e depois foi para uma fazenda, que foi para outra e que foi para outra. Mas que, a despeito de qualquer dificuldade material que nós tenhamos tido naquela época, cresceu numa família de muito amor. Talvez isso tenha ajudado. E a minha busca pelo aprendizado, eu acho que é de todos nós, né? Caiu alguma coisa, achei. É uma busca de todos, né? Eu sei que aparentemente aqui o título parece um pouquinho assustador, né? Mas se eu tivesse combinado com a Emily a leitura que ela fez, não teria dado tão certo. Tudo que ela falou, e eu não consigo colocar, consigo aqui. Tudo que ela falou na leitura dela tem a ver com a palestra de hoje. Não, eu só quero... Coloquei, caiu. Tudo certo. Vamos começar? Então. Não, tranquilo. Obrigada, Lê. Tudo que ela falou é sobre a palestra de hoje. Então, vamos começar? Vamos? Eu tenho certeza que hoje a gente vai aprender bastante juntos. A gente vai trocar muita informação. E tudo que está aqui faz parte de toda a literatura espírita, né, que está disponível para todos. Claro que eu não vou falar de cada detalhe, mas eu vou dar os links e as coisas que onde a gente pode achar mais informações a respeito, se vocês tiverem interesse. Então, nós começamos com as vicissitudes da vida. Por favor, levanta a mão aqui quem não tem problema. O seu Celso não tem problema. Quem não passa por dificuldades, quem não tem dor, quem não sente dor, né? Se nós olharmos hoje as pessoas que nos rodeiam, eu tenho certeza que todos nós, em algum momento da nossa encarnação, já nos perguntamos: há aparentemente uma divisão de bens e mal, de sofrimento, de alegria, que parece um pouco, né, disforme para a gente, porque nós não entendemos muito bem. Às vezes nos parece que pessoas muito boas passam por problemas muito difíceis, que a gente não consegue entender. Nós mesmos às vezes passamos por problemas que não sabemos as raízes. Então tudo isso está incluído nas vicissitudes da vida, das dificuldades que nós temos em contornar a nossa vida e seguir o nosso mapinha, procurando sempre o melhor. Bem-aventurados os aflitos, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Jesus, quando esteve na Terra, nos falou que um dia teríamos um Consolador prometido. Só 1857 anos depois da passagem de Cristo pela Terra, nós recebemos então o Evangelho através do codificador, Allan Kardec. É só aí, nesse capítulo 5, que a gente começa a ver um esboço e a entender mais a questão das dores e das vicissitudes que passamos nessas encarnações. É só aí que claramente é falado a respeito da dor, que claramente é falado que ela pode acontecer em momentos distintos da nossa vida, que elas têm o objetivo de nos impulsionar a crescer, a melhorar quanto seres humanos, que se a gente tem uma prova e passa por ela, a gente caminha para frente. Se a gente não passa por ela, ela volta ao nosso encontro. E se por negligência a gente ainda não passa por ela, ela vai se transformar numa expiação eventualmente. Mas o caminho e o plano de todos é único, é melhorar. Eu sei que às vezes nos passa na cabeça qual será o meu plano de encarnação, né? A gente sempre ouve que existe um planejamento no plano espiritual. Eu tenho certeza que todos nós, em algum momento dessa encarnação, já nos perguntamos: qual é o meu plano? O que eu devo fazer? E o plano é muito simples, apesar de ter algumas coisas distintas entre alguns e outros, porque temos dificuldades diferentes. O plano é se melhorar, é crescer, é andar para frente.
né? Nós somos alguém que vai crescendo e que vai atingindo melhores condições, mais alegrias, menos sofrimento com esse conhecimento. Então, em 1857, vem o Consolador Prometido e nos traz respostas muito claras a respeito da dor, dos dissabores, dos infortúnios de algumas pessoas, especialmente em 2 itens, no 4 e no 6. Justiça das aflições. Como eu falei, muitas vezes a gente não entende as aflições, né? Mesmo com a certeza da reencarnação, dificilmente a gente compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Dizem, ter maior mérito. Mas, vamos pensar juntos. Se nós admitimos a existência de Deus, ninguém pode conceber Deus sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes, as nossas dificuldades da vida derivam de uma causa, pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isso o de que cada um deve bem compenetrar-se. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs o homem na direção dessa causa. Hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, Deus nos revela completamente o Espiritismo pela palavra dos Espíritos, através do nosso codificador. O tema reencarnação, então, vem pela primeira vez nessa época. E vale a pena lembrar que o codificador ele não usou a palavra karma, que é uma palavra que nós usamos bastante no nosso cotidiano, né? Quando a gente tem uma coisa que a gente não consegue resolver, a gente fala, esse é o meu karma. Né? É uma situação, é uma pessoa, é alguma contingência do momento. Vale lembrar que o karma é uma palavra que vem do sânscrito, que remonta muito à lei de Talião, que era a lei tal qual, a lei do olho por olho, dente por dente. Quando nós nos referimos, mesmo assim vulgarmente, a respeito do karma, ele traz uma sensação de conformidade. Esse é o meu karma, não tem nada que eu possa fazer, eu tenho que ir, né, com ele, pelo menos nessa encarnação. Vale lembrar que causa e efeito, que o nosso codificador usou tão logicamente, ele fala que essa explicação causa e efeito nos dá mais uma sensação de que pode ser mudado. Lembra que Jesus nos falou sempre que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, o karma traz mais essa coisa estagnada, que seria, se eu errei fazendo uma coisa específica, eu teria que passar pelo mesmo dissabor. Com a lei de causa e efeito, a gente tem a amplitude de visão, no sentido de imaginar que o nosso amor, o nosso trabalho em prol de nós mesmos e das pessoas que nos rodeiam, nos trariam um conforto e uma melhoria quanto espírito encarnado. Então, é nessa condição que o causa e efeito, que é uma lei física, traz a gente essa perspectiva de melhora, sabe? De não ficar sentado esperando que o karma se dissolva sozinho, até porque não aconteceria. Obrigada, Lê, pela mesa. Causas atuais das aflições. Então, esse é o capítulo 5 do Evangelho e esse, então, é o item 4. Aqui a gente fala das... Não, perdão, pulei um. Ah, não tá. Causas atuais das aflições. Então, vamos lá. Pelo próprio codificador que nos diz assim: de 2 espécies são as vicissitudes da vida, ou, se preferirem, promanam de 2 fontes bem diferentes que importa distinguir. Uma tem suas causas na vida presente, nessa vida, e outras têm sua causa na vida anterior. As causas atuais das aflições, elas, via de regra, às vezes nós temos a tendência de imaginar que os nossos problemas estão relacionados com os outros. Tudo aquilo que a gente vai ver aqui diz respeito a cada um de nós individualmente, na nossa intimidade. Eu sei que às vezes nós gostaríamos de colocar esse valor na conta de alguém, na conta que está próximo da gente, ou dos nossos pais, ou dos nossos cônjuges, ou dos nossos filhos, ou dos nossos colegas de trabalho. Mas, na verdade, as causas das nossas aflições
são imperfeições do nosso espírito, do nosso caráter, coisas que ainda nós teremos que desenvolver, melhorar, corrigir e aprimorar nessa encarnação e nas próximas que se seguirão. Allan Kardec fala que as causas atuais das aflições são coisas que nós fizemos nessa encarnação e já estamos tentando corrigir nessa encarnação. E ele nos diz assim: quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, do seu orgulho e da sua ambição, como você bem falou? Quantas uniões desgraçadas porque resultam de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou nenhuma parte. Eu sou bem testemunha de vários casamentos no lugar que eu trabalho. Passa um ano, volta a noiva para fazer um outro casamento, e eu já vi uma noiva fazer 3 casamentos no mesmo complexo que eu trabalho. Eu não sei se o amor dela é muito volátil, ela rapidamente vai trocando de emoção, mas é uma coisa de se pensar, né? Se a gente casa tantas, talvez afeste o lugar, né? Então, nas aflições atuais, nós temos que: a quem então há o homem de responsabilizar? Quem é o responsável pelas nossas vicissitudes? E todas as aflições, senão a si mesmo. O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-los, às vezes fica mais simples, menos humilhante para a nossa vaidade, colocar os nossos problemas na conta do governo, de alguém mais, das pessoas que nos rodeiam, e etc, e etc, e etc. Quando, na verdade, a gente deveria, quando tem um problema, uma dificuldade, olhar onde está a nossa responsabilidade, aonde o meu caráter está ajudando para que eu tenha isso neste momento, para que eu esteja passando por essa dificuldade neste momento. E todos nós passamos por dificuldades. Claro que as dificuldades que nós passamos aqui nos Estados Unidos são diferentes das dificuldades e desafios que nós tínhamos no Brasil. Uma vez o Alexandre falou numa palestra que ele ouviu de alguém, e eu concordo plenamente, nós é como se estivéssemos encarnado 2 vezes na mesma encarnação, porque a gente vem para cá com uma nova cultura, com um novo idioma, tentando se adaptar e se ajustar, longe das nossas famílias, mas perto dessa família do coração, como ela bem falou. Então, a gente não consegue transferir essa responsabilidade para conta de ninguém, porque ela, na verdade, nossa. A lei humana, porque às vezes a gente se pergunta, mas e a lei humana, onde fica nesse capítulo? Bem, a lei humana fica responsável por tudo aquilo que a gente faz que fere o social, que fere um outro alguém. É óbvio que o sistema judiciário, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, pelo menos até onde eu sei, é complexo e está cheio de trabalho. Imagina se por qualquer coisa impecável que a gente faça, que seja referente ao nosso caráter, isso fosse parar nos tribunais, isso nunca ia se resolver. Então, a justiça, quando é uma coisa muito grave, que atinge uma outra pessoa, priva uma outra pessoa de liberdade, nós respondemos por esse problema, e aí temos consciência. O que os nossos sofrimentos nos ajudam é a nos despertar. Assim como a dor física, vocês vão ver que no decorrer não vai demorar muito, mas a gente vai mudando de posição, né? Porque vai doendo alguma parte do nosso corpo e a gente vai mudando de posição. Essa é uma dor física. As dores emocionais, elas têm outras razões de ser. E a dor física nos desperta alguma coisa, que alguma coisa não está bem no nosso corpo físico. E as dores da alma vão despertar o nosso melhoramento íntimo. Um dia nós vamos nos dar conta e vamos ficar cansados de sofrer e a gente vai decidir então mudar, fazer alguma coisa. Ler um livro, ir na casa espírita, tomar uma água fluidificada, vir aqui tomar um passe, procurar alguém, pedir ajuda. Então, esse seria o caminho. Não há falta alguma, por mais leve que seja, segundo o nosso codificador, nenhuma infração à sua lei que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos deploráveis. Daí se segue que as pequenas coisas, como nas grandes coisas, o homem é sempre responsabilizado por aquilo que pecou. Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência do mal proceder, do nosso mal proceder. Dão-lhe experiência, nos fazem sentir a diferença entre o bem e o mal. Imaginem se nós, sentindo os dissabores do nosso mal proceder, nós já cometemos muitos equívocos cotidianamente. Imagine se nós nunca sentíssemos o dissabor dos erros que cometemos.
quantos mais nós cometeríamos, não é verdade? Porque a gente nunca teria a atenção chamada para esse ponto. Sem o que o motivo não haveria que nós nos emendássemos, que nós melhorássemos. Confiante na impunidade, nós retardaríamos o nosso avanço e, consequentemente, a nossa felicidade futura. Então, isso é que as vicissitudes nos trazem. Elas nos trazem um despertar de consciência. Um momento que você vai dizer, isso está se repetindo na minha vida. Isso está contribuindo para o desassossego da minha família. Então, eu vou focar nisso e vou melhorar nisso. É fácil? Não. É muito difícil. Olhar para os nossos próprios erros, para as nossas dificuldades de caráter, é muito difícil. Mas, infelizmente ou felizmente, é o único caminho que nós mesmos temos de corrigir isso. De acalmar, apaziguar, tratar melhor e fazer melhor. Então, nós retardaríamos o nosso avanço se não fossem as vicissitudes da vida. Eu sei que parece difícil, mas é um caminho, e é um caminho que todos nós temos, está disponível para todos nós. Nós nos conhecemos, sabemos aonde erramos, e se tivermos consciência dos erros, fica mais fácil a gente fazer um mapa para sair dessa situação. O próximo seriam as causas anteriores. Então, a gente falou das causas atuais, que é coisas que a gente faz nessa própria encarnação. Causas anteriores das aflições. Essa foto nos lembra que a nossa vida não é somente essa. E se nem todos que estão aqui são espíritas, mas pelo menos são simpatizantes e acreditam na reencarnação, nós sabemos que já tivemos muitas outras vidas. É como se a nossa vida fosse um livro e cada uma das encarnações fosse um capítulo desse livro. Elas são todas solidárias. E muitas vezes levamos, imagina-se, 1857 anos se passaram para que chegasse o Consolador Prometido, para que nós tivéssemos condições de absorver aquilo que iria ser dito. Imagina quantas encarnações a gente precisou para estar aqui hoje, para se fortalecer a ponto de estar aqui nesse momento, de fazer reajustes que de repente levaram muitos e muitos anos para fazer, de nos aproximar de afetos, de nos ajudar a contornar situações que tivemos no passado. Então, a gente pensa muito no imediatismo e pensa que, às vezes, vindo aqui uma ou duas vezes, a gente vai ter a solução de muitos problemas. E não é assim. A gente tem que lembrar que a nossa vida aqui é um período curto, mas que a gente vai ter outras oportunidades. Quanto mais fizermos agora, melhor para as próximas, obviamente. Menos coisas teremos que fazer no futuro. Mas não quer dizer que nós estamos fadados a todas as vicissitudes só nessa encarnação. Então, as causas anteriores. Mas, se há males nessa vida cuja causa primária é o homem, outros há também aos quais, pelo menos na aparência, na nossa primeira impressão, é completamente estranho e que parece atingi-lo por fatalidade. Tal, por exemplo, a perda de entes queridos, problemas familiares, aquilo que mesmo com todos os nossos esforços e cuidados acontece no percurso da nossa vida. Então, muitas dessas coisas têm as raízes nas vidas anteriores. Outras coisas que muitas vezes a gente não entende, espíritos que reencarnam, ficam por pouco tempo na Terra, logo desencarnam, ou encarnam já com muitos problemas físicos para serem corrigidos através da medicina. Então tem muitas coisas que a gente fica se perguntando, nossa, como pode? Alguns nascem, têm saúde, se desenvolvem, crescem, aprendem, e outros não têm a mesma chance, né? A gente sempre se pergunta quando vê uma situação dessa. Então a gente pode imaginar que se o espírito acaba de reencarnar, acaba de vir das mãos do Criador e tem esse tipo de vicissitude, é porque alguma coisa anterior provocou isso, porque a gente sabe que Deus é justo e se há uma causa, ela há de ser justa, né? Então a nossa vida é como um livro. Qual será o capítulo que a gente está agora, hein, gente? Fala sério, ia ser bem bom saber, né? Mas não faz a menor diferença. Assim, se explicam pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como um mundo expiatório as anomalias que apresenta na distribuição da ventura e da desventura entre bons e maus neste planeta. Semelhante anomalia, contudo, só existe na aparência, porque considerada tão só do ponto de vista da vida presente, né? E a gente tem que lembrar que quando a gente vê um espírito pequenininho como Alice, ela teve várias encarnações. Ela está pequenininha, mas está crescendo. A gente se imagina que
a experiência seja só essa, mas a gente sabe que todos eles trazem uma bagagem incrível. E tudo isso se explica através da pluralidade das existências. Leis morais. Por conta deste capítulo 5 do livro, nós temos as leis morais na parte terceira do livro dos Espíritos, que fala um contraponto dessas dificuldades. Toda imperfeição gera um sofrimento. Toda deformidade do nosso caráter nos produz uma aflição. Todo comportamento injusto atrai sofrimento. Todas as deficiências da nossa formação moral nos trarão uma angústia. Então, as causas estão na nossa intimidade. E não é necessário que alguém venha e diga pra gente, olha, é isso. A gente sabe, mas às vezes a gente tem dificuldade de reconhecer. Também não é bom que a gente chegue para as pessoas mais próximas e chegue assim, olha, eu fui lá na palestra, eles disseram isso, isso, isso. É isso que você tem que corrigir na sua intimidade para melhorar e sofrer menos. Porque quando nós estamos passando por tristezas, o que a gente quer não é esclarecimento, é consolo no nosso coração. E o Espiritismo veio nos trazer esclarecimento, sim, com certeza. Mas imagine chegar para uma mãe que perde um filho de tenra idade e dizer assim, olha, tudo bem, na próxima encarnação você vai ficar mais tempo com ele. Ela não quer essa explicação, ela quer consolo. E quando as vicissitudes são de vidas anteriores, que neste momento a gente tem muita dificuldade de assimilar e de entender, o que nós podemos dar para o nosso irmão é consolo, carinho e afeto, tão somente. Depois que passam as grandes dores, a gente, através do esclarecimento, vai entender melhor. Mas no momento da dificuldade mais aguda, a gente quer conforto. E é isso que nós, espíritos, podemos dar para as pessoas que nos rodeiam. Conforto, amor, carinho, abraço, não precisa falar absolutamente nada. Só a sua presença e seu carinho já explica muita coisa. O Espiritismo aqui provém uma renovação moral. Então é isso que é proposto nesse capítulo, na terceira parte das leis morais, é uma transformação do nosso caráter, que é a reforma íntima que tanto se fala, né? Essa reforma íntima, ela não tem um prazo para começar. Olha, você já está fazendo EJA há 2 meses, já está na hora de você começar a sua reforma íntima. Não é assim. Cada um sabe o seu momento da reforma íntima. Se a gente vê nas passagens de Pedro, como ele era teimoso com Jesus, apesar de viver com Jesus, né? E ele teve vários momentos em que ele era impetuoso. Ele só se deu conta de algumas coisas quando ele negou Jesus pela 3ª vez. Isso tendo convivido tão próximo com Jesus. Então, imagina isso, Pedro, imagina a gente com todas as nossas ainda imperfeições, né? As leis morais vão nos ajudar, vão ser um guia para nos mostrar, olha, se você está tendo essa dificuldade é porque aqui você precisa ajustar. Não precisa a gente mostrar isso para ninguém também, a gente se dá conta. Então a reforma íntima acontece quando o nosso conhecimento que a gente está tendo aqui hoje e nos estudos que tem na terça, na quarta, quando esse conhecimento, esse esclarecimento do que a gente precisa fazer se transporta para o nosso coração. É o nosso coração que vai dizer o momento certo dessa reforma íntima. É só assim que a gente se melhora. Uma colher? O que será que uma colher tem a ver com a palestra de hoje? Jantar fraterno. Jantar fraterno. Exatamente, o Alexandre acertou de prima. Bom, essa colher são 2 histórias que eu quero contar através dela para que a gente acorde um pouquinho, saia do desdobramento. Essa colher, muitas vezes, eu acho, eu não lembro, porque eu era muito criança também, talvez não, mas muitas pessoas vêm do Centro Espírita pela primeira vez e querem o quê? Uma receita. Muitas vezes, a gente tem lá 2 colheres de conforto de sopa, né? Tem que ser uma colher rochochuda. 2 colheres grandes de tolerância, de muita paciência. Paciência 1 quilo, vai, deixa a colher pra lá. Paciência tem que ter bastante. Então, o que nós queremos quando a gente vem aqui, que a gente está, às vezes, num momento de dor e vicissitude muito aguda? A gente quer uma receita pronta, né? Olha, Cláudia, você vai para casa, tá aqui, ó, 2 quilos disso, 2 colheres daquilo. Você fazendo tudo isso, você consegue a sua reforma íntima. Semana que vem você vai estar boazinha, não vai sentir mais nada. Será que é assim? Mesmo que nós tivéssemos essa capacidade de dar uma receita pronta, né? Será que isso seria aplicável a cada um na sua intimidade, que se conhece? Então não existe uma receita pronta. Essa receita, quem vai descobrir
somos nós mesmos. A cada dia que a gente avança um passo à frente na nossa encarnação, a gente vai ter condições de avaliar quanto de açúcar, quanto de amor, quanto de fraternidade, de perdão, de paciência nós vamos ter que colocar na nossa receita pessoal. Então, essa receita é individual. E essa colher também está aqui para a gente lembrar de algumas coisas que Deus dá a todos nós as ferramentas necessárias. E nós temos aqui uma antiga lenda chinesa que fala o seguinte: o discípulo perguntou para o seu mestre: qual é a diferença entre o céu e o inferno? E o mestre respondeu, olhando para ele, bem sério, e disse assim: é muito pequena. No entanto, tem grandes consequências. Venha, eu vou te mostrar o inferno. E o mestre começou a caminhar com seu discípulo. Eles entraram numa casa. Nessa casa havia uma mesa, China, né? Isso é chinesa, lenda chinesa. Então tinha o quê? O chinês gosta de comer? Arroz. Então tinha uma grande sala, uma mesa e uma panela cheia de arroz. Só que ele começou a perceber que as pessoas estavam com um aspecto cansado, faminto, não conseguiam comer. Ele percebeu também que todas as pessoas que estavam ao redor dessa mesa tinham uma colher presa na mão. Essa colher talvez não fosse um pouquinho maior que essa. E elas estavam presas, elas conseguiam chegar até a panela do arroz. Mas como elas eram muito longas, eles não conseguiam se alimentar. Por isso eles padeciam de fome, de tristeza, de desolação. Porque apesar de ter o alimento bem ali, elas não conseguiam se alimentar. Aí o mestre falou: me acompanhe, agora eu vou te mostrar o céu. E eles entraram numa casa igual a outra, com uma mesa, com uma grande panela, com pessoas ao redor, com a mesma colher amarrada ao punho, direito ou esquerdo, dependendo de cada um. Só que nessa casa, por alguma razão, todos estavam felizes, estavam com uma aparência bem saudável, sorriam, estavam compartilhando do momento. E o discípulo falou: mas não estou entendendo. Ei, a situação é igual à outra. Como pode que aquele era o inferno e esse é o céu? E o mestre olhou para ele e falou assim: você não percebeu nada? Ele falou: não. Ele falou: aqui eles descobriram que a colher era muito longa para levar à boca. Então eles aprenderam a alimentar o outro. Por isso eles se alimentam e estão felizes. Isso nos diz que as dificuldades, as colheres, a panela de arroz é a mesma para todos. A diferença vai estar no que nós vamos fazer com essa colher. Nós vamos alimentar o nosso próximo? Ou a gente vai dar uma colherada na cabeça dele para que ele não pegue o nosso arroz? Aonde que a gente se encontra nessa panela? A gente quer estar na panela de compartilhar, porque a vida é compartilhar. É compartilhar todos os dias, todos os momentos. A gente não está sozinho nunca, nem no conforto da nossa casa. A gente está sempre com alguém. E a gente tem a obrigação, todos os momentos, de compartilhar, de dar, de doar e de ofertar ao nosso próximo o melhor que nós tivermos, nem que isso seja uma colher de arroz. Essa é a grande diferença, às vezes. E também nos mostra que Deus nos dá as ferramentas. Às vezes a gente ainda não sabe usá-las, mas a gente vai aprender. A gente chega lá. É através das dificuldades que a gente vai melhorando. E aí nós temos um livro muito específico, O Céu e o Inferno, um código penal para a vida futura, no capítulo 7º, onde Allan Kardec fala, são muitos itens, e eu não leria todos para vocês, mas eu vou contar uma história que vai nos ajudar um pouquinho. Então, no Céu e o Inferno, por exemplo, ele fala do Código Penal da vida futura, imaginem vocês. Só para vocês terem exemplo, no item primeiro ele fala: a alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado feliz ou desgraçado é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Por isso, quando a gente começar a reclamar das dificuldades que a gente tem, é bom a gente colocar nossa mão na consciência e lembrar que elas são fruto de um mau proceder em algum momento da nossa encarnação. Então, vamos falar de um exemplo. Por exemplo, quem é desatento e indisciplinado? Chico Xavier falava que a indisciplina não é a grade, porque tem muita gente que fala assim: nossa, a disciplina é muito difícil, eu fico aprisionado à disciplina. Não, disciplina, segundo Chico Xavier, é a chave da porta de saída. Se você não tem a chave, você fica trancado dentro da própria casa sem poder sair. Então vamos imaginar assim: alguém desatento e indisciplinado. Vamos viajar para o Brasil no Natal. E eles começam a se organizar.
Aí o voo é às 8 da noite. Então, teoricamente, a gente sai de casa o quê? Quem mora aqui no Hunters Creek às 5 da tarde, 3 horas antes do voo, né? Então, sai de casa às 5. Mas às 4h30 ele foi no Target, que ele esqueceu de comprar umas coisinhas para levar para dar para as pessoas no Brasil, né? Ele chamou o Uber para chegar em casa às 5. Mas ele vai no Target às 4h30, chega às 5, o Uber chega na porta da casa dele e ele continua no Target. Aí, porque ele é muito desorganizado, o Uber fica esperando. Ele chega em casa já na hora cravada, 5 da tarde. Todas as malas ainda estão abertas, porque ele quer ter certeza que o peso está organizado. A família espera, ele chega, começa a organizar as coisas, vai tomar um banho, né? Para a viagem fluir bem. E aquele pânico começa. E uma coisa que é para ser tão prazerosa, vai virando uma tortura. E aí, ele fecha as malas, consegue fechar a casa, aquela coisa tudo mais ou menos organizada, desorganizada, ele se dá conta onde estão os passaportes. Ninguém sabe onde estão os passaportes, porque eles não têm disciplina para colocar o passaporte numa pastinha específica. Aí procura os passaportes. Quando é 6 horas, já 1 hora depois do horário que eles deveriam ter saído, eles saem e aí eles pegam um trânsito na 417. Quem já andou na 417 às 6 da tarde? Tem trânsito? Tem trânsito. Aí ele vai falar assim, meu Deus, não dá mais para morar em Orlando. Esse tráfego terrível, as ruas estão em obra. Só que ele esqueceu que ele já saiu de casa 1 hora atrasado. Aí ele chega no aeroporto, desce com as malas correndo, atrasado, atropelando tudo, chega no guichê, boa noite para quem? Só para você. Porque ele já está no pico do nervosismo, do cansaço e do estresse. Porém, se nós considerarmos as leis morais, que está lá no Livro dos Espíritos, e ele começar a pensar que tudo que ele deixa de fazer reflete na família dele, no bem-estar e no usufruto da viagem ao Brasil, que já começa atrapalhada, ele colocaria esses passaportes numa pastinha, numa gaveta específica para saber que está lá na hora que ele precisar. Ele ia ter ido no Target no dia anterior, comprado as balinhas para a família no dia anterior, fechado a mala de manhã, já dava aquela pesadinha, tudo certinho, né? Comia uma coisinha leve por volta das 4, fazia uma oração com a família, agradecia pelo privilégio de poder viajar, né? E já começaria a viagem num outro patamar de energia, não é verdade? Então, o que nós aprenderemos com a vida e com os dissabores é que as ferramentas e tudo isso está ao nosso alcance. É que às vezes é difícil de mudar. E se nós não mudarmos, essas situações vão eventualmente continuar acontecendo na nossa vida. Então, isso é um exemplo de desatenção e indisciplina, que é muito grave? Não, não é. Mas é um sabor absolutamente desnecessário, que ninguém precisa passar, né? Não sabe onde está o passaporte quando você está 2 horas de um voo internacional. Então, para que nós possamos melhorar nas pequenas coisas todos os dias. Neste livro, Religião dos Espíritos, nós temos um capítulo que fala das aflições de cada dificuldade que nós temos. E aí, Emmanuel, que é bem severo, né? Através deste livro, nos fala assim: o nosso egoísmo nos traz a aflição da egolatria. Nosso vício nos traz a delinquência. A nossa agressividade nos dá cólera, dor de estômago, úlcera, nervoso, pé de galinha, perda de cabelo, então nem se fala. O crime nos traz a aflição do remorso. O fanatismo, que os espíritos tratam tanto de evitar, nos traz intolerância. A inveja, o despeito. O invejoso é aquele que não consegue estar feliz com o que tem, que não vê valor naquilo que tem, né? E que está sempre almejando uma coisa que ele não planejou ter. A indisciplina, como a gente falou recentemente, é uma desordem. Com a indisciplina a gente fica com a cabeça desordenada e deixa a família toda perdida também. A indiferença, o desânimo, porque a pessoa que é indiferente, ela não está nem aí. Se rolar, rolou, se rolar, rolou, se deu certo, deu, se não deu, não deu, né? Então, assim, todos nós temos todas essas situações? Claro que não. A gente foi ajustando nas encarnações passadas, lembra? Cada capítulo da nossa vida a gente melhorou em algumas coisas. Agora a gente tem outras para melhorar. Então é nessa que nós temos que focar. Então cada pessoa tem a aflição que lhe é própria. A maior parte das nossas aflições estão relacionadas à nossa vida atual.
É uma tendência nossa imaginar que as nossas maiores aflições estão depositadas nas nossas vidas passadas, porque a gente pensa, não me lembro mesmo, né? Tanto faz. Mas, caso a gente não lembre, fica aqui a dica. Segundo Emmanuel e o nosso codificador, a grande maioria das dificuldades dessa vida são fruto das nossas inconsequências nessa encarnação. Através do nosso livre-arbítrio, né? Lembra? O nosso livre-arbítrio nos dá chance. O que a gente sabe de certo é que nós vamos nascer e vamos morrer. Aí temos o determinismo. O nosso livre-arbítrio nos ajuda a decidir. Vou por aqui, acertei, tá bom, progredi. Não acertei, volta, repete. Não acertou, espia. Na próxima encarnação tá mais encrencado, né? Então vamos tentar corrigir de uma vez, que é para não voltar com problema maior. Então, cada pessoa tem a aflição que lhe é própria. A maior parte das nossas aflições estão relacionadas com essa vida. E quando a gente pensa no planejamento, muito simples, é só se transformar um pouquinho melhor. Temos aqui, neste livro Ceifa de Luz, que a gente está acabando, no capítulo 27, uma leitura que fala da aflição e tranquilidade. Fala das bem-aventuranças. Bem-aventurados os que choram, disse o Senhor. Contudo, é importante lembrar que existem aflição gerando tranquilidade. E há muita tranquilidade gerando aflição no futuro. Isso é para todos nós. No limiar do berço, perde a alma a dificuldade, e chagas, e amargores, e cicatrizes, quando ainda em espírito. Entretanto, recapitulando de novo as próprias experiências no plano físico, a gente pede moratória e pede isso em casa. Acho que eu pedi demais, não dá para diminuir um pouquinho das coisas que eu vou ter que fazer nessa encarnação? Muitas vezes nós somos aprendiz recusando a lição, ou doente abominando o remédio. O homem persegue a fuga que lhe adiará infinitamente as realizações planejadas. Então, valoriza a aflição de hoje. Gente, isso é muito importante, que às vezes a gente se entristece com as dificuldades. Mas olha, valoriza a aflição do hoje, aprendendo com ela a crescer para o bem, que nos burila para a união com Deus. Porque o mestre que te propões a escutar e seguir, ao invés de facilidades no imediatismo da terra, preferiu para ensinar-nos a verdadeira ascensão. A humildade da manjedoura, o imposto constante do serviço aos necessitados, a incompreensão dos contemporâneos e a indiferença dos corações mais queridos e o supremo testemunho do amor em plena cruz. Neste livro, Bênção de Paz, nós não temos receita, mas a gente tem um padrão espírita, que foi ditado pelo Emmanuel. Nesse padrão espírita, a gente pode, é fácil e é exercitável todos os dias. É muito importante. Não é difícil de perceber que o padrão espírita, para um bom espírita, é o padrão cristão, certo? Todos nós somos cristãos. Então, vamos lá. Dicas. Transformar o coração em fonte de amor. Transborde amor por onde você passa. Ajude o seu irmão. O amor consola, ele conforta, ele cura. Ajude. Se doe. Faça com que esse amor que você tem no seu coração possa ajudar outras pessoas. Então, o coração é o primeiro. Converter o cérebro, os nossos conhecimentos, em fulcro de pensamentos nobres. Toda vez que a gente estiver pensando uma coisa que não seja tão digna, que não seja bonita, porque a gente não tem ainda a sensibilidade dos bons, né? Que isso é natural, é genuíno. Então, a gente vai treinando. Toda vez que a gente se pegar num pensamento menos digno, a gente cuida e guia ele para um pensamento mais nobre. Então, amar o máximo que pudermos, converter o nosso cérebro em pensamentos nobres, corrigir os nossos pensamentos se for necessário, metamorfosear, gente, que beleza, hein? Metamorfosear, ou transformar os nossos olhos em mananciais de compreensão. Às vezes a gente não fala nada, mas os nossos olhos dizem a crítica que a gente está fazendo ao nosso irmão. Transfigurar os ouvidos em depósito de bondade. Às vezes a gente ouve uma coisa e interpreta ao nosso bem compreender e às vezes está completamente equivocado. Selecionar as palavras em somente aquelas que ajudem. Cuidado, às vezes as palavras ferem muito mais do que uma ação severa.
Às vezes você acha que está ajudando, sendo sincero com a pessoa, e você está massacrando a pessoa. Está deixando ela numa situação mais deplorável do que ela já estava. Que nem diz a Maria Teresa de Calcutá, nunca deixe uma pessoa sair da sua vida se sentindo pior do que ela estava quando chegou até você. Então, trate de fazer palavras e ajudar sempre no sentido de colaborar na educação de todos e no aprimoramento de todos. E consagrar as nossas mãos ao serviço. Veja que ele não diz que tipo de serviço, todo o serviço. Seja o serviço das pessoas abençoadas que vieram fazer o jantar fraterno que nós vamos usufruir em poucos minutos. Seja o trabalho abençoado das meninas que ficam na sala de evangelização com as crianças. Seja o trabalho abençoado das pessoas que vieram aqui e limparam essa casa hoje. Das crianças que cantaram, dos nossos amigos. Não importa o tipo de trabalho. O trabalho é trabalho. E nós vamos receber na conta do amor que nós colocarmos nesse trabalho. Pode ser a coisa mais simples que a gente realize em um dia. É importante. Acredite que o seu trabalho, com as suas mãos, com o seu amor, podem construir não só um ambiente favorável nessa casa, como nos nossos lares, como no ambiente do nosso trabalho. Nós, com a nossa energia, podemos transformar o nosso ambiente de trabalho num lugar melhor, dependendo dos nossos pensamentos e dos nossos sorrisos. Nortear as nossas potências de alma, sempre rumo ao bem. Este seria o padrão espírita, ditado pelo Espírito Emmanuel a Francisco Cândido Xavier. Acho que fica bem claro de como as atitudes podem nos ajudar a crescer e como, cuidando do nosso coração, do nosso cérebro, dos nossos ouvidos, todos esses sentidos principais, nós podemos crescer. E para terminar, a gente tem uma leitura, eu gostaria que a gente já pudesse fazer, agradecendo esse momento muito especial nas nossas vidas, agradecer pelo privilégio de estarmos aqui, agradecer pelo aprendizado e pedir que esse aprendizado toque os nossos corações e que a gente possa se transformar a partir desses aprendizados com muito amor. Então, nós temos um livro, Ceifa de Luz, que diz mais ou menos assim: indicação fraterna. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Pedro, capítulo 4, versículo 10. Este o caminho para o necessário burilamento. Trabalhar, aprender, sofrer, dar presença e colaboração na causa do bem. O amor encerra em si as leis do universo, e tudo que fizermos contra o amor é algo que criamos contra nós mesmos. Aceita deste modo, no sacrifício, a mais alta norma de ação. Não fuja dos encargos que a sabedoria da vida te entregou. E, acima de tudo, provoque-te servindo cada vez mais. O suor do nosso trabalho nos confere experiência. A lágrima de aflição acende uma luz espiritual. Quando a dor te visite, reflete-lhe a mensagem. Não há sofrimento sem significação. Não fosse a prova e ninguém conseguiria entesourar compreensão e discernimento. Nos dias de desacerto, ainda quando te reconheça na sombra do fracasso, levanta-te, reinicia a tarefa e contempla de novo a bênção do sol, na convicção de que o erro superado nos ensina indulgência, amolecendo-nos o coração, a fim de que venhamos a entender e a desculpar as faltas possíveis dos nossos semelhantes. Mesmo nas crises que te estrangulam a sensibilidade, ser fiel ao ideal de servir e não esmoreças. Não espere por descanso externo quando não tiveres paz dentro de ti. Haja o que houver, não te interrompas na tarefa em execução, para ouvir sarcasmo ou censura. Oferece o melhor de ti aos que te compartilham a estrada e, conservando a consciência tranquila, trabalha sempre, lembrando a cada momento que, assim como o fruto fala da árvore, o serviço é a testemunha do servidor. Graças a Deus.